Olá para todos, sejam bem-vindos novamente a mais uma aula do nosso curso. Eu sou a Teca e hoje nós vamos dar seguimento às nossas aulas, de filosofia para o Enem. E hoje vai ser uma aula interessante porque nós vamos encerrar um período, Então, nós estamos no período clássico. Então, nós já vimos Sócrates, Platão e Aristóteles. Mas hoje nós vamos ver um outro grupo de filósofos, uma outra escola filosófica, que se chama sofistas, os sofistas. Então, hoje nós vamos conhecer um pouquinho, sobre esses filósofos, que talvez alguns de vocês nunca tenham ouvido falar. Então, vamos lá. Bons estudos para nós. Então, como eu falei, filosofia antiga, vamos encerrar este período. E vamos então conhecer os sofistas. Vamos ver quem foram esses caras. Então tá, gente, vamos lá. Os sofistas, eles eram filósofos, assim como Sócrates, Platão, Aristóteles, enfim. Só que eles tinham uma metodologia diferente, E eles tinham focos diferentes também. O que eu quero dizer com isso? Tá, eles eram filósofos e professores. Mas eles eram professores de coisas muito específicas, tá? Que era oratória e retórica. E isso era muito importante naquele período lá, século V, em Atenas. Por quê? Atenas começava a viver um momento de democracia, tá? Então, todas aquelas pessoas que tinham interesse em se envolver com a política, que tinham poder aquisitivo também, e fossem homens, porque lembrem, nós mulheres naquele período nós não éramos bem vistas assim por todos, As mulheres, por exemplo, para Aristóteles, elas eram seres inferiores, No livro A Política tem um capítulo onde ele descreve as mulheres de uma forma bem machista. Então, só os homens poderiam, se candidatar politicamente. Isso estava crescendo, Muitas pessoas queriam aprender mais sobre o poder, de fala, de oratória e também de convencimento, da retórica e tal, de argumentação. Então, os sofistas, eles vinham, eles estavam em Atenas, eles iam para a Ágora, E lá na Ágora, então, eles ensinavam futuros políticos, a arte da retórica e da oratória. Faziam isso gratuitamente? Não, Então, eles eram um tipo específico que cobrava pelos seus ensinamentos. Então, eles cobravam pelos seus ensinamentos. Tá, vamos entender agora, então, o que é oratória e o que é retórica, tá? Nós já sabemos que eles são professores disso, que eles ensinavam isso. Bom, para eles era muito importante o arete, Então, o arete para eles seria essa excelência da oratória, uma técnica que eles dominam, e a erística, que seria essa arte do convencimento. Então, eles ensinavam isso. Porém, eles também diziam que algumas habilidades, específicas precisavam ser trabalhadas naquelas pessoas que desejassem liderar, Então, eles falavam, por exemplo, algumas coisas que eu vou explicar para vocês. Quais são essas habilidades? Bom, um líder, uma pessoa que vai falar para um grande público, ela precisa ter ritmo na fala. Como assim ritmo na fala? Bom,
Eu estou dando uma aula de filosofia aqui para vocês. Eu tento, né, ter um ritmo na fala. E como é esse ritmo? Eu estou falando assim, num tom agradável, num ritmado. Eu não tô falando, por exemplo, baixinho assim, que vocês não estão me falando, não estão me ouvindo e tal. E ao mesmo tempo eu não tô falando assim muito rápido e muito alto, porque entende? Então, ritmo na fala tem a ver com volume, tem a ver com uma fala ritmada, que agrade, que atraia as outras pessoas a prestarem atenção naquilo que tu estás falando. O uso das figuras de linguagem também era algo muito importante quando tu fostes falar, quando tu chegasse para falar assim, para um grande público, entende? Então, num debate é importante. Por quê? Porque as figuras de linguagem, em determinado ponto, elas podem te aproximar daquele que te escuta, entende? Então, tu usa as figuras de linguagem ao teu favor. Inclusive, tu podes, num discurso, trazer essas figuras de linguagem para uma história que, de repente, alguém que está lá te ouvindo se identifica com aquela história. Por exemplo, algo que tu podes, no teu discurso, dizer que é muito importante. Vamos pensar num exemplo. Enfim, tu usa um exemplo, por exemplo, de algo que seja muito importante e a pessoa que tá te escutando lá pensa, mas isso que ele tá falando é importante para mim também, essa coisa. Então, sabe, isso te aproxima, isso aproximava a pessoa que está lá discursando daquela pessoa que está escutando, né? Então, as figuras de linguagem vinham para isso. Eles falavam pra gente também, pra gente não, né? Eles falavam naquele período que o uso do corpo era muito importante também, né? Que tu tinhas que saber usar o teu corpo para te colocares, para falares com outras pessoas. Tu não poderia fazer movimentos muito exagerados, né? Porque movimentos muito exagerados podem tirar o foco, mas também tu não pode falar para as pessoas com o braço cruzado, entende? Então eles ensinavam isso. Se tu estiveres falando assim, pode ser descaso. Eles usavam o corpo, ensinavam a usar o corpo quando tu fostes discursar, sabe? E eles também diziam que um líder, um orador, ele precisava ter boa memória, tá? Porque, por exemplo, eu não poderia chegar aqui para vocês, e pegar isso aqui e ficar olhando aqui o tempo inteiro. Já pensou se eu desse aula para vocês assim o tempo inteiro olhando para o meu caderno? Não. É importante tu teres boa memória. Claro, as folhas, né, as anotações, elas ajudam, por exemplo, né, eu faço links aqui, né, então eu boto vários tópicos que me ajudam a seguir, né, uma fala ou não sair do assunto, mas não ler o tempo inteiro, né, então era importante tu dominar aquele assunto que tu estavas abordando, né. Então, vejam que interessante, os sofistas, eles foram importantes, né? Eles foram importantes para esse período, porque eles estavam ensinando, sim, né? Eles estavam ensinando algo que naquele momento em Atenas era importante, né? Era importante porque estava em desenvolvimento, a democracia estava em desenvolvimento, né? Então, eles eram ótimos professores, né, desses assuntos em específico. Tá. Platão. Assim, Sócrates já criticava os sofistas. Platão e Aristóteles também criticavam, tá? Eles eram criticados por não terem um compromisso com a verdade, viu que eu coloquei para vocês aí, ó, falta de compromisso com a verdade, porque eles relativizavam, tá?
Por exemplo, eles faltavam com a verdade porque eles relativizavam apenas vencer debates políticos, sabe? Então, para os sofistas, a verdade não existe, tá? Ela é relativa, variando de caso para caso, tá? Então, o importante para eles era vencer um debate na ágora, era isso que eles trabalhavam, né? Só que imaginem os filósofos clássicos que a gente já estudou até aqui, né? Sócrates, Platão e Aristóteles ouvindo uma coisa dessa, né? O Sócrates dizia, né, que opinião é diferente de conhecimento, né? Que a gente tem que seguir, a gente tem que buscar a verdade, mas que não existem verdades absolutas, né? Que o ser humano precisa buscar a sua verdade e tudo mais. E os sofistas, eles tinham uma visão diferente de Sócrates, de Platão e de Aristóteles, tá? Para eles, o importante era ensinar aquilo que eles estavam se propondo e que cada um tem uma verdade, tá? Que não existe uma verdade, existem conceitos. Então, isso é muito importante a gente saber. Os filósofos sofistas diziam que não existem verdades, existem conceitos, tá? Então, esse é um pensamento que já vai lá, conflita, né, com o pensamento dos filósofos clássicos que a gente estudou até aqui. Nos livros de Platão, ele inclusive traz, né, alguns sofistas, alguns diálogos de sofistas, né, nesses diálogos também, nesses conflitos que eles tinham com o Sócrates, né, com o próprio Sócrates. Se eu não me engano, era esse Trasímaco, né, que eles tinham, que ele tem, né, no seu livro, nos diálogos. Tá, aqui eu trouxe os principais filósofos sofistas para vocês conhecerem, tá? Sofistas é muito cobrado no Enem? Não, mas é um assunto importante também da gente falar, né? Eles fazem parte e a gente não sabe, pode ser que caia, né? Já caiu. Não é o assunto mais cobrado, mas é importante vocês saberem, porque se cair na prova, vocês veem algum nome desses daqui, vocês já sabem, ó, são sofistas. Os sofistas ensinavam retórica, oratória, né? Eles conflitavam lá com os filósofos clássicos, Sócrates, Platão e Aristóteles, né? Eles divergiam de pensamento, tá? Aí aqui eu trouxe alguns nomes, tá? Então a gente tem o Górgias, Hípias, Protágoras e Trasímaco. Hoje eu vou falar sobre um desses filósofos que eu acredito, né, ser o mais importante desses. A gente vai falar um pouquinho sobre o Protágoras, tá bom? Então vamos lá. Protágoras. Principal filósofo sofista. É conhecido por sua célebre frase: o homem é a medida de todas as coisas. Essa frase representa seu pensamento sobre a subjetividade e particularidade de cada indivíduo. Para Protágoras, tudo é relativo e não existe uma verdade absoluta, né? Lembra que eu falei para vocês que não existe uma verdade, existem conceitos, né? Era assim que Protágoras via, né, as coisas. E essa frase é interessante porque ele fala assim, ó, eu botei só um pedaço, mas ela é maior. O homem é a medida de todas as coisas, das coisas que são enquanto são, e das coisas que não são enquanto não são, né? Então, eu volto a dizer para vocês, ele, em específico, Protágoras, dizia que não existe uma verdade, né? Existem conceitos, e conceito é diferente de verdade. Conceito, cada um vai ter o seu conceito, vai criar o seu conceito, né? Conceito e verdades são coisas diferentes. Vocês viram? É um assunto bem tranquilo, né?
Vamos só dar uma recapitulada, que eu acho que é importante a gente recapitular aqui para fixar quem foram os sofistas. Lembrem sempre, Atenas estava em desenvolvimento, a democracia ateniense estava em desenvolvimento, tá? Na Ágora, então a Ágora vivia repleta de futuros políticos, tá? Homens, lembrem sempre, homens e pessoas que tinham um poder aquisitivo grande. Por quê? Porque quem eram os líderes? Os líderes eram os mais ricos, certo? Então, essas pessoas pagavam para os sofistas ensinarem retórica e oratória, então a arte do convencimento, né? A arte da oração, da oratória, né? De falar para um grande público, e eles ensinavam também como essa pessoa se portaria, como ela deve se portar, tá? Diante de outras pessoas. Isso é muito importante. Filósofo mais importante, sofista mais importante, digamos que o principal sofista, Protágoras. Lembrem que para eles tudo é relativo, tá? Eles relativizavam, né? Não existia uma verdade, existiam conceitos, né? Então, para eles tudo era relativo. E o principal para eles era ensinar as pessoas a arte da retórica e da oratória para vencer, né? Para que essas pessoas vencessem debates na Ágora, tá bom? Ficou claro até aqui? Espero que sim. Então, para a gente fixar um pouco mais o conteúdo, eu acho importante a gente fazer uma questão do Enem. Vamos lá? Essa é do Enem de 2020. Diz assim: os sofistas inventam a educação em ambiente artificial, o que se tornará uma das características de nossa civilização. Eles são os profissionais do ensino, antes de tudo, pedagogos. Ainda que seja necessário reconhecer a notável originalidade de um Protágoras, de um Gorgias ou de um Antifonte, por exemplo. Por um salário, eles ensinavam a seus alunos receitas que lhe permitiam persuadir os ouvintes, defender com a mesma habilidade o pró e o contra, conforme o entendimento de cada um. Tá, vamos lá. O texto apresenta uma característica dos sofistas, mestres da oratória que defendiam letra A, ideia do bem, demonstrado na mente com base na teoria da reminiscência. B, relativismo evidenciado na convencionalidade das instituições políticas. C, ética aprimorada pela educação de cada indivíduo com base na virtude. D, ciência comprovada empiricamente por meio de conceitos universais. E letra E, religião revelada pelos mandamentos das leis divinas. Agora é aquele momento que vocês dão um pause e tentam resolver a questão. Tá, vamos lá. O texto apresenta uma característica dos sofistas, mestres da oratória que defendiam, letra A, ideia do bem, demonstrado na mente com base na teoria da reminiscência. Quem nos fala em reminiscência é Platão. Letra B, relativismo, evidenciado na convencionalidade das instituições políticas. Lembram que eu falei que eles eram filósofos relativistas, né? Então, letra B, relativismo evidenciado na convencionalidade das instituições políticas.
Também não é a letra C, né, que fala da ética aprimorada pela educação de cada indivíduo com base na virtude. Letra D, ciência comprovada empiricamente por meio de conceitos universais. Não, a gente vai falar de empirismo, mas isso é bem mais lá para frente, lá em filosofia moderna. E religião revelada pelos mandamentos das leis divinas. Letra E também não é, porque a letra E diz respeito à filosofia medieval. A filosofia medieval também é mais para frente. Então é a letra B. Espero que vocês tenham acertado. Espero também que vocês tenham gostado da aula e que estejam gostando do curso até aqui. Essa aula dos sofistas, ela é mais rapidinha, né? Mas espero que tenha sido útil para todos vocês, tá bom? Vou ficando por aqui. Não se esqueçam de inscrever no canal, de clicar lá no sininho para receber as notificações quando as aulas entrarem aqui no canal. E se puderem deixar uma curtida, eu vou ficar muito feliz. E me contem o que vocês estão achando, se vocês estiverem gostando do curso ou se quiserem dar alguma contribuição, vocês podem deixar aqui no comentário, nos comentários que eu vou ver, tá bom? Um beijo grande para vocês e tchau, tchau! Nos vemos!